Abram a Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 1. Malaquias 1. Vamos entender um pouco a sentença de Deus para esse povo. Aumenta um pouquinho, meu filho, o volume está baixo aí, a voz minha está cansada. Vamos entender, igreja, o chamado que Deus ordena ao profeta fazer para o povo, para que o povo acorde. Tem hora que nós esfriamos e somos indiferentes com Deus. Aliás, esse é um mal que nós temos, é o mal da nossa parte, é esfriar com Deus. Veja se vocês não estão frios com Deus, amém? Veja se a adoração não está aquém do que deveria estar. Veja se a dedicação de vocês não tem sido pouca. Estão fazendo menos do que deveriam o quê? Do que deveriam fazer. Esse é o sentido desse livro de Malaquias. Ele chama a atenção para aqueles que estão fazendo menos do que deveriam o quê? Que deveriam fazer. Eu já vou logo dando a dica para você entender que a palavra é para nós mesmos. Não pensa que Malaquias, o significado espiritual dessa mensagem é bastante contemporâneo. Amém? Quem achou Malaquias 1, feche os olhos. Senhor nosso Deus, eu te peço que a mensagem seja revelada pelo Espírito Santo, para que a igreja entenda o propósito de Deus, para que a igreja saiba o significado espiritual para os dias de hoje, porque toda mensagem do Senhor tem a ver com a igreja de Jesus Cristo. É uma mensagem no Velho Testamento, é uma mensagem baseada na lei, mas ela tem um significado espiritual que nunca foi revogado. E eu quero, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, esclarecimento. Eu não sou dono da mensagem, por isso eu quero que o Senhor me diminua, para que o Senhor cresça. Eu quero que o Senhor me use, e o nome do Senhor seja glorificado, porque para nós sermos escolhidos e recebemos uma posição de mensageiros do Evangelho, já é uma grande honra, é uma grande oportunidade de executar uma obra do Espírito Santo, não uma obra nossa, e que tenha disposição, meu Deus, em meu ser, que o Senhor me conceda dons para que eu possa edificar essa igreja faça conforme a vontade de Deus cada vez mais apurada, e não a vontade do homem, não a nossa vontade, mas a tua vontade, Senhor, em nós. Opera, Espírito Santo, para que haja despertamento, para que haja arrependimento, meu Deus. Uma igreja sem arrependimento, meu Pai, é uma igreja vazia de Deus. Uma pessoa que não se arrepende, ela não se converte de forma devida. Então começa a operar essa mudança de mente, porque antes nós fazíamos tudo o que nós queríamos e conforme a nossa própria vontade, mas agora não, agora nós nos voltamos para o Senhor como nós recebemos um chamado, e nós respondemos sim a esse chamado, para te seguir como discípulos, para negar o nosso próprio eu. Isso é que é arrependimento, quando uma pessoa nega o próprio eu, o próprio ego, não faz a própria vontade,
mas faz a vontade de Deus. Abençoa essa igreja com esse coração obediente, Pai querido. Abençoa o teu povo, Senhor, com um só coração, para que essa igreja esteja num só espírito, para que essa igreja ame o próximo, para que essa igreja te adore, porque o amor é o fundamento, é a marca maior daquele que é nascido de Deus. O que é nascido de Deus ama, e quem ama é justo. Quem ama cumpre toda a lei, ou seja, é justo. E o justo vive. O justo ele crê na obra de Jesus na cruz. O justo ele vê que a obra de Jesus foi por ele reconhece, mas isso também só pode ser recebido pela fé, e a fé também é um dom de Deus. A fé e o amor são dons de Deus. Eu não posso acreditar se o Senhor não me conceder a fé. Essa pessoa não pode se dedicar ao Senhor se não for por graça. Por graça não há arrependimento, por graça não há pedido de perdão, por graça não há confissão, meu Deus. Sem a graça, nada disso acontece. Então derrama a tua graça, derrama o teu poder sobre nós, para que nós façamos a tua vontade, para que sejamos como o Senhor quer que nós venhamos a ser, e façamos aquilo que devemos fazer para a honra e glória do teu nome. O teu nome seja bendito, o teu nome seja exaltado, por uma igreja que te representa aqui na terra, por uma igreja, meu Deus, que engrandece o teu nome através das ações de amor, de justiça, de generosidade, de bondade. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo para que ele dê o fruto do Espírito Santo. Todos digam amém e graças a Deus. Igreja, Deus ele quer um povo convertido de verdade. Amém? Um povo que dependa de Deus. Olha para mim que vai ser curto. O culto vai ser curto. Um povo que dependa de Deus. Um povo que na hora que estiver passando pela prova, continue confiando em Deus. Amém? Um povo que não se afaste de Deus de forma alguma, mas desenvolva essa relação. Que vocês não esfriem. Tem gente que diz que tem relacionamento com Deus, mas não vem na igreja. Vem a hora que quer, mas acha que está se dando. Quem está entendendo, diga amém. Você tem que ter um compromisso com o Senhor. Eu não estou falando de legalismo, não, igreja. Eu estou falando de adoração. Adoração por ação de graça, porque está agradecendo ao amor que Deus tem por vocês. Estar agradecendo pela escolha. Porque você está aqui é uma escolha do Senhor. A sua eleição é uma escolha do Senhor. A fé que você recebeu foi uma graça do Senhor. Ah, não, pastor, fulano não tem mais porque ele perdeu a fé. Não, ninguém perde a fé. Ninguém perde a fé. A pessoa deixa de praticar a fé. A pessoa deixa de ativar a fé. Mas a fé está aí. A fé está aí, a fé está aí. Pode estar escondida, pode estar enterrada, mas ela está aí. O dom está aí. Deus não retirou o dom, não. O dom que Ele concedeu continua com cada um de vocês. Digam glória a Deus. Para quê, pastor? Para que vocês se voltem para Deus. Deus tira o povo do cativeiro. Já estou falando do contexto da palavra em relação ao povo de Deus referente a essa mensagem. O povo volta do cativeiro por um decreto do rei Ciro e eles começam a reconstruir
a comunhão através da reconstrução do templo. Amém, igreja? Voltam e começam, porque a volta do cativeiro foi dura. Por quê? Teve que reconstruir Jerusalém. Teve a reconstrução dos muros, teve a reconstrução do templo, porque tudo foi destruído. Quando a gente se afasta de Deus, o relacionamento nosso com Deus é destruído. Amém? Uma pessoa que se distancia de Deus, ela sente que está longe. Meu filho, regula isso aqui, meu filho. Está dando eco aqui, você tem que prestar atenção. Amém? A vida da pessoa se complica. Por quê, pastor? Por causa do condicionamento espiritual. Não é porque quando você está com Deus não tem problema. A igreja prega isso, olha, não aceita isso na sua vida, não aceita aquilo na sua vida, não. Enfrenta isso na sua vida, enfrenta o problema, enfrenta a doença, enfrente a crise, em nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Esse negócio de dizer, eu não aceito isso, não, você vai enfrentar, você vai guerrear, você vai reverter a situação, você vai usar todo o seu condicionamento espiritual, porque você tem promessa ao seu respeito, tem um Deus que te ama, Ele te ama, a Bíblia falou que Ele te ama, a Bíblia falou que Ele enviou o Filho unigênito dEle, para que a sua alma não pereça, aquele que crê nele não perecerá, mas terá vida, digam glória a Deus. E esse Deus, Ele te conserva, igreja, Ele te conserva, Ele tem providência para te livrar do mal, Ele tem providência para te livrar dos demônios, Ele tem poder para te curar, Ele tem poder para suprir a sua necessidade. Então não tem nada que Deus não observe, que seja contra você ou a seu favor, porque a sua vida está no controle de Deus, digam amém. E isso nós temos que ter, essa consciência, igreja, cada vez mais forte, e saber de uma coisa. Vai acertar, meu filho? Então abaixa, acerta aí. E saber de uma coisa, irmãos, vocês têm que saber de uma coisa, pastor, Deus está no controle da minha vida. O povo volta do cativeiro, mas o que acontece? A vida dura, a vida difícil, uma reconstrução de uma nação, uma reconstrução de um país, é difícil, digam glória a Deus. E isso fez com que o povo desanimasse de novo, mais uma vez. Passados 100 anos da libertação do decreto de Ciro, o povo começa a esfriar. Nesse decurso aí, foram esfriando, é a mesma coisa você, quando deixa de ir à igreja, está frio, parou de orar pela promessa, parou de orar contra a dificuldade, parou de pedir a graça de Deus, já não congrega mais com seus irmãos, vem na igreja no dia que quer, faz o que quer, na hora da oferta vem com aquilo que acha que tem que dar, mas não segue a palavra de quem? Não segue a palavra de Deus. Amém. Era isso que estava acontecendo com o povo de Deus naquela época. Os sacerdotes também, por sua vez, não pregavam o evangelho, não pregavam a lei, né? No caso não era evangelho, era a lei. Não pregavam a lei. O povo não obedecia, mas também os sacerdotes, por estarem envolvidos em corrupção, eles também estavam deixando o barco correr frouxo. É o que acontece com a igreja de hoje. Amém? Olhe para cá. É o que acontece com a igreja hoje, nesses nossos dias. O que está acontecendo, pastor? O povo está desanimado para cumprir o quê? A palavra. E o que desagrada a Deus é você não obedecer. O que desagrada a Deus é quando você esfria. É quando você não faz a sua parte.
Mas você se esqueceu que você foi escolhido. O que Deus mandou Malaquias falar: Malaquias, lembre a eles que eles foram escolhidos. Deus está falando aqui nessa noite que Ele escolheu vocês. Vocês não estão aqui por conta de vocês mesmos. Vocês não estão aqui porque vocês decidiram vir. Vocês estão aqui porque vocês foram escolhidos por Deus. Deus falou: olha, Malaquias, diga a eles que eu tinha Esaú, mas eu escolhi Jacó. Eu podia ter escolhido Esaú, mas eu escolhi Jacó. Eles são descendentes de Jacó. Eu escolhi os descendentes de Jacó. E quem eram os descendentes de Jacó, pastor? Os descendentes de Jacó foi justamente a descendência que chegou em Jesus Cristo. Foi a linhagem de Jesus Cristo. E a linhagem de Jesus Cristo hoje somos nós. Então essa palavra, ela tem a ver conosco. Se a igreja é ingrata, olhe para cá, por favor, levante a cabeça. Se a igreja é ingrata, se você está sendo ingrato, se você está sendo indiferente, é porque você esqueceu que o Senhor te escolheu, você esqueceu que o Senhor te amou, e você não está fazendo o que você tem que fazer. O que você tem que fazer? Digam glória a Deus. O povo volta à igreja, o povo é repatriado, o povo é abolido por decreto de Ciro, porque Ciro foi tocado por Deus. Eles reagem com zelo no início, eles restauram o templo para poder restaurar a comunhão, e depois o que acontece, pastor? Eles vão esfriando, igreja. Eles vão esfriando. Nós não aquecemos a nossa fé em Deus. Existe muita gente morna dentro da igreja. O primeiro amor não é mais, não existe mais. E Deus está querendo que vocês retornem ao primeiro amor. Digam amém. O que estava acontecendo, pastor? Fingimento. Hipocrisia. As pessoas estavam fazendo menos ou não fazendo o quê? Nada. Tem gente aqui que faz menos e tem outros que não fazem o quê? Nada. Não fazem nada. Não fazem menos e não fazem nada. Não dão a Deus o que há de melhor. E eu falo isso em termos de relacionamento espiritual. Esse negócio de dizer, não, eu entro para o meu quarto, eu fecho a porta, eu oro em casa. Negativo. Você tem que estar na congregação, porque esse é o ordenamento da palavra de Deus. Você tem que ter preocupação em estar na igreja. Você tem que ser influenciado pela graça que Deus teve por você. Essa graça que te move, é essa graça, se você reconhece ela. Sabe qual é o problema, pastor Júnior? Não reconhecemos a graça de Deus. Esse é o problema. Não reconhecemos o que Cristo fez por nós na cruz. Esse é o problema da igreja. O problema da igreja é o desvio para uma fé falsa, para uma fé do homem, ou para uma fé do diabo, ou para uma fé falsa que o próprio Deus permite. Tamanha é a sua insistência no erro, que ele te coloca na operação do erro. Então tem três tipos de fé, que foram, uma fé inventada pelo homem, que vocês veem pregando aí. A confissão positiva é uma, a teologia da prosperidade é outra. Isso é invenção de quem? Do homem, pode ter certeza, porque não existe isso na Bíblia. Ah, não, irmão, não aceita não, irmão, que Deus vai mudar. Isso é confissão positiva, não tem nada a ver com o evangelho. Porque todo mundo sofre aflições.
Ah, não, pastor, isso aí está acontecendo comigo. Aí vem o pastor e diz, é porque você não tem fé. Sabe por que está acontecendo isso com você, irmão? Você tem que entrar num propósito dos 7 dias, dos 40 dias, dos 21 dias. Nós estamos com a campanha lá da quebra das maldições, mas tem um envelope lá de 500, tem um de 300, um de 200. Mas isso aí é enganação. É estratégia para enganar. E a igreja tem que ter discernimento de espírito, diga glória a Deus. Malaquias queria ajustar a igreja, Deus ordenou Malaquias, fale com eles de uma forma, dando a eles uma sentença. Eu não vou mais, você não vai falar mais não, você vai dar uma sentença. É um julgamento que eu estou fazendo com esse povo, mais uma vez. Porque eles estão com desdém, eles estão frios, eles não estão fazendo o que eles têm que fazer, eles não estão me reconhecendo como pai, mas eu os amei. Deus está mandando dizer a vocês que Ele amou vocês. Eu os amei e os acolhi como povo meu. Eu os amei para cuidar deles, eu os amei para protegê-los, eu os amei para salvá-los, e a palavra do Senhor tem se cumprido até hoje. Amém? Essa mensagem foi pregada 400 anos antes de Cristo. 400 anos antes de Cristo, essa mensagem foi pregada por Malaquias. E Deus falando, eu vos amei. Eu vos escolhi, vocês são o povo escolhido. Edom, a nação que procedeu de Esaú, é povo rejeitado, mas vocês são povo escolhido. O cativeiro para Edom foi sinônimo de julgamento e condenação, para vocês não, foi recuperação, para vocês não, foi um castigo, mas para trazer vocês de volta, e eu os trouxe de volta. Deus tem te tirado dos seus problemas, irmãos, olhem para mim, por favor. Deus tem tirado vocês de muitos problemas, por quê? Porque você é povo escolhido. Você é uma mulher escolhida, você é um homem escolhido. E olha o que ele diz aqui no versículo 1, peso da palavra do Senhor contra quem? Malaquias 1:1. Peso da palavra do Senhor contra... Pelo ministério de quem? Aí Deus fala, eu vos amei. Pastor estava mentindo? Deus falou o quê? Eu vos amei. A primeira coisa que Deus gostaria que a igreja entendesse, que Ele amou você, e esse amor tem aumentado. Depois de 400 anos, esse amor aumentou tanto, que Ele cumpriu a palavra dEle, enviando o Filho unigênito para sofrer e morrer no nosso lugar. Diga glória a Deus. Esse Deus nos amou tanto, que Ele não quer nos condenar ao inferno. Esse Deus nos amou tanto, que Ele não quer que a nossa alma pereça, porque vai haver um julgamento para todos os homens, vai haver um julgamento para todos os seres dessa terra, porque esse povo é um povo caído. Nós fomos concebidos no pecado, igreja, existe um juízo de condenação sobre todas as pessoas que nasceram. E há uma necessidade de conversão a Jesus Cristo. Mas Deus, Ele providenciou a salvação porque Ele nos amou. Essa salvação que é pregada no Novo Testamento hoje é a verdadeira expressão do amor de Deus. Amou o mundo de tal maneira que enviou o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a expressão de Deus, amor, eu te amei. E por que você não tem me amado? É isso que Deus está perguntando. Eu te amei e você não entendeu o meu amor ainda, depois de tudo que eu faço.
Esse povo vai para o cativeiro, igreja, e Deus manda um recado para eles. Amém? Eles estavam lá no cativeiro, Jeremias escreveu uma carta para eles, antes de Malaquias, muito antes. Jeremias diz para eles: olha, vocês continuem fazendo a parte de vocês. O que acontece com a gente na hora das aflições, na hora que a fé é provada, na hora do tempo de pobreza, na hora da injustiça, a tendência nossa é esfriar. Mas eu quero que vocês saibam que Deus tem cuidado de vocês. Eu vos amei. Diga glória a Deus. O nosso Pai, igreja, Ele é amoroso. E nós somos rebeldes. Deus está falando: eu amo vocês, mas vocês são rebeldes. Esse é o pesar de Deus. É por isso que Deus entristece com a gente. Deus entristece por causa da nossa rebeldia. E Malaquias repreende isso. Malaquias repreende os pecados contra Deus e os pecados de uns contra os outros, porque havia uma injustiça muito grande naquela época. Amém? O povo gostava de sacrificar um outro. É agiotagem. É quem tem dinheiro sacrificando quem não tem. Malaquias coloca todo mundo e fala do desagrado de Deus em relação ao coração do povo. Só que o povo rebatia. Sabe como é que era o povo? O povo era tão rebelde que Deus falava uma coisa: em que nós fizemos isso? Nós nos desagradamos em quê, Senhor? Em que nós temos roubado ao Senhor, Senhor? Aí vem a mensagem do dízimo. Malaquias começou a listar uma série de condutas demonstrando a indiferença do povo com Deus. Para quê, pastor? Para que eles vissem de fato a realidade em que eles se encontravam, a realidade espiritual. Qual é a sua realidade espiritual? Será que você está fazendo o melhor? Será que a sua vida está sendo bastante agradável ao Senhor? Será que a sua vida tem glorificado o nome do Senhor? É a pergunta que Deus está fazendo aqui nessa noite. Malaquias sentenciou mostrando o quê? Mostrando o estado verdadeiro do coração do povo, mostrando os problemas da sociedade, mostrando a hipocrisia dos sacerdotes, para que eles se corrigissem. Hoje, os pastores são ladrões, não têm vergonha, tomam dinheiro do povo e não aplicam o evangelho, não pregam o evangelho, não pregam a verdade, usam das ofertas que hoje são ofertas que deveriam ser direcionadas aos necessitados, porque esse princípio não foi revogado, esse princípio não mudou. Amém? Porque a igreja, ela é uma promotora da justiça. Porque o reino de Deus é o quê? O reino de Deus é o quê? Paz, alegria e o que mais? Vocês não sabem não, né? Vocês ficam gaguejando, né? Paz, alegria e justiça em quê? No Espírito Santo. Amém? O reino de Deus é justiça. Pastor, o que é justiça? Justiça é equilíbrio. Justiça é agir corretamente. Eu nunca vi justiça com desequilíbrio. Amém? É paz, alegria e justiça. O reino de Deus não existe se não houver o quê? Justiça. Deus quer a correção para que haja o quê? Justiça. Não havia amor a Deus. Pastor, qual é o primeiro ponto? A falta de amor a Deus, a falta do primeiro amor.
Eles tinham que ouvir a Deus, eles tinham que ouvir o Senhor, o Deus dele, o único Senhor, amar esse Senhor de todo o coração. Tinha uma oração que era prática dos judeus, que está lá em Deuteronômio 6, 4 e 5. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, e o único Senhor. E ame esse Senhor. E esse é o problema. O que está faltando, pastor? Amor. O primeiro amor a Deus. Você até ama a Deus, mas não é o primeiro o quê? Não é o primeiro amor. Tem outros, tem um tesouro. O seu coração está em outro tesouro. O seu tesouro não é o reino dos céus. Amém? É preciso uma entrega de vida. O que estava causando isso tudo, pastor? A dúvida. A dúvida causava o esfriamento. O amor a Deus, o chamado, isso não foi suficiente. Pastor, o amor de Deus para mim não é nada, esse chamado para mim não é nada, porque eu não estou vendo as coisas acontecerem como eu queria. E esse é o problema. Por isso que tem gente que fica procurando igreja. Por que não parou aqui? Porque você está procurando o que você quer. Esse é o seu problema. O seu problema não é reconhecer o amor de Deus e agradecer, não. Você está procurando o que você... mas aí uma igreja lá diz que você vai lá, vai ter um culto que vai dar o marido que você quer, o namorado que você quer, o emprego que você quer, o dinheiro que você quer, você vai ser próspero em tudo, não vai acontecer nada de ruim com você. É por isso que esses lugares estão cheios. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Só que isso é palavra do homem. Isso é palavra do homem. Quem amar a Deus, vai obedecer a Deus. Quem amar a Deus, vai fazer a vontade de Deus. Quem amar a Deus, não vai procurar o que quer, mas vai orar pelo que Deus está oferecendo. Amém? Deus, Ele hoje ama a igreja de Jesus Cristo. Deus, Ele hoje ama aqueles que creem em Jesus Cristo. Fé é uma certeza de coisas que não se vê em fatos, que não se vê em acontecimentos que aconteceram e nós não vimos, mas acreditamos de quê? De coração. A crucificação de Jesus era a referência que o autor da carta de Hebreus estava fazendo, lá no capítulo 11, quando ele disse que a fé é o quê? Certeza das coisas que não se veem, mas que se o quê? Que se esperam. Mas se você olhar o contexto, ele falava no capítulo 10 da crucificação de Cristo. Nós não vimos a crucificação de Cristo, mas recebemos a fé para crer nessa crucificação, porque essa fé foi depositada onde? No nosso coração. Deus, Ele hoje ama a igreja que crê em Jesus. Deus, Ele hoje ama a igreja que Ele escolheu. Então Ele disse: eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amastes? O Senhor me ama como? Se nós estamos passando por essa fase tão difícil, é por isso que você está frio, é por isso que a sua dedicação é fraca. Teve um tempo que você era um ofertante fiel, mas hoje você não é mais. Você se dava, você promovia a obra do Senhor, você trabalhava, você estava à disposição, mas hoje você não faz o quê? Você não faz nada por causa da dúvida,
por causa do seu estado, por causa da condição que você está enfrentando, a condição difícil, fez esse povo esfriar, e a condição difícil hoje tem dois caminhos: ou a pessoa vai para a emoção do engano, da teologia da prosperidade, que é uma teologia de homens, porque isso também não é teologia, bota a teologia da prosperidade entre aspas, porque quem ouve falar teologia da prosperidade, é porque acha que isso existe na Bíblia, mas não existe. Não é teologia, a falsa teologia. Mas isso é um engano. É um engano que o povo preferiu entrar nesse engano, porque a emoção ela acalenta. A emoção deixa você, pelo menos, sabe como? Bêbado. Quem vive lá na teologia da prosperidade fica bêbado. Não entende nada, mas está feliz, não é assim, seu Sérgio? O bêbado, ele bebe, ele está feliz, mas ele está feliz caminhando para a ruína. Ele entra no carro bêbado e para ele está, eu estou me sentindo tão bem, aí ele dá uma pancada num poste e vai, o diabo leva ele. Sim ou não? É dessa forma. Só que Deus falou: olha, eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos amastes? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Amém? Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia o quê? Amei a quem? Ou seja, eu amei a vocês. Vocês são descendentes de Abraão, de Isaac e de quem? E de Jacó. Vocês são o povo escolhido de Deus, vocês estão na linhagem de Jesus. Jacó foi escolhido para a linhagem do Salvador. Da geração de Jacó viria o Salvador. Eu amei vocês, e nós somos amados por Deus, porque nós somos da linhagem de Jesus pelo Espírito Santo. Por isso que essa palavra, ela tem a ver conosco, porque Deus nos amou de tal maneira. O vínculo nosso foi o concerto da aliança de sangue com Jesus Cristo. E nós dizemos sim, nós falamos para Deus: Senhor, eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador, por isso que Deus te ama. E nós devemos amá-lo por isso, igreja. Eu amei Jacó, essa é a expressão de graça e amor de Deus, só que hoje, para nós, pela fé em Jesus, porque nós estamos andando com Jesus, mas Malaquias mostra que o desgosto de Deus por Edom foi destruída pelos babilônios, a geração de Esaú foi destruída pelos babilônios. Olha o que ele disse: e aborreci a Esaú e fiz dos seus montes uma assolação e dei sua herança aos dragões do deserto. Ainda que Edom diga: empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos. Assim diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão e eu destruirei, e lhes chamarão termo de impiedade e povo contra quem o Senhor está irado para... Deus não está irado contra você, olha para mim. Sabe qual é o problema do pecador? Achar que Deus está irado com ele. Aí ele prefere não se converter, ele prefere esfriar, ele prefere recuar. O pecador dentro da igreja, ele recua. O pecador dentro da igreja, ele para de fazer o que ele devia o quê? Esse é o problema, mas a culpa também é da igreja, porque a igreja, ela condena, a igreja cria preconceito. Todo homem que cai dentro da igreja, ele carrega uma cruz no lugar de Jesus Cristo. Porque quem coloca essa cruz pesada nas costas dos pecadores dentro da igreja é a própria igreja legalista. É a própria igreja que não dá oportunidade de um homem se levantar. Aí a tendência dele é o quê? Ele foge. Ele foge. Ele foge porque a igreja, ao invés de acolher, não acolhe. A igreja, ao invés de amar, não ama. Mas a igreja aponta: fulano fez isso, fulano fez aquilo. Ele não tem direito. Ele não tem direito de subir no altar. Ele não tem direito de fazer isso mais. Teve um que foi, eu não fui no culto. Aí eu pedi um irmão para dar um acompanhamento, fazer uma ajuda.
Quando o irmão subiu no altar, o outro irmão foi e desceu. O fariseu desceu. Ele desceu. Eu estou só monitorando o culto por telefone. Vê o que está acontecendo. Fulano foi embora. Então aconteceu alguma coisa, sabe o que? Não, saiu andando, não falou nada com ninguém. Quando eu voltei, eu falei, o que houve, irmão? A boca, ó. Fulano subiu no altar e eu não concordei. Eu falei, não concordou não? Por causa de quê? Por causa de quê? O senhor é o quê? O senhor é Jesus agora? Chegou a condenação, o juízo final está na mão do senhor? Deus levantou o senhor para julgar e condenar alguém? Aí ele, pastor, me desculpa, eu vou lá pedir perdão a ele. Então vai. Glória a Deus. Saiu porque ele se achou melhor. Não podia subir, tinha que deixar ele fazer tudo, e o irmão não podia fazer nada, porque o irmão tinha acontecido uma desgraça na vida do irmão. Só que o irmão continua sendo irmão. E Deus trabalha, é Deus que recupera, é Deus que levanta. Glória a Deus. E a igreja, ela não tem que ser conivente com o erro, mas a igreja tem que ver a melhor parte. A igreja não vê a pior parte. Jesus disse o quê? Você vê um cisco no olho do seu irmão, é porque no seu tem uma trave. Ele disse que na mesma medida que eu julgar, eu também serei o quê? Eu serei julgado. Eu quero dizer que vocês têm que depender de Deus. Qualquer um, quando acontece alguma coisa, quando acontece algum problema, quando uma situação se complica, quando vem uma doença, não é para você se afastar. Quando você peca também, não é para você se afastar. Pastor, o divórcio, agora eu não posso ir na igreja mais porque eu estou divorciado. Quem disse isso, irmão? Eu saí da minha congregação porque eu vou chegar lá e dizer o que para o pastor? Não, eu divorciei. Aí o pastor vai falar assim, não, então você não pode ficar aqui, porque Jesus disse que não pode divorciar. Aí entra o legalismo. Amém? Só que você tem que depender de quem? De Deus. Se o divórcio, nós sabemos que Deus odeia o divórcio, mas o divórcio é um pecado como outro quê? Como outro pecado qualquer. Deus, ele tem um prazer e o desejo de preservar a família? Sim. Deus, ele quer que casais se separem? Não. Deus, ele quer que pastores aconselhem o divórcio? Não. Mas o divórcio pode acontecer? Pode acontecer. Pode acontecer, porque acontecia no tempo de Moisés. Jesus, quando ele debateu com os fariseus em relação ao divórcio, ele falou o quê? No princípio, era homem o quê? Mulher. O que Deus uniu, o homem não pode o quê? Separar. Esse era o princípio de Deus. O princípio de Deus era casais perfeitos. Mas por que Moisés autorizou a carta de divórcio? Jesus disse que foi por quê? Respondeu a eles mesmo, foi por causa da dureza de quê? Do vosso coração. E hoje continua a mesma coisa. O que tem levado casais à separação é a dureza do coração. É porque aquele que está oprimindo a mulher, ou a mulher que está oprimindo o marido, ela não quer ceder, não quer melhorar. Ao invés de se voltar para Deus, a pessoa prefere se afastar de Deus. Ela está errada, mas ela não quer fazer o que Deus está mandando. Ela prefere esfriar na fé e ficar na hipocrisia. Dentro da igreja, fingindo que está tudo o quê? Que está tudo bem, mas não está bem. Vai depender de você se voltar para o Senhor, vai depender de você se lançar aos pés do Senhor. Então Deus falou, olha, Edom eu recusei. Aí ele disse assim no 4, ainda que Edom diga, empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos, assim diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão e eu destruirei. Agora só tem uma coisa, sabe por que Deus falou isso? Para você saber que você não é do povo de Edom.
Para você saber que apesar de tudo, você não está rejeitado ou rejeitada. Se tem alguém aqui se sentindo rejeitado, o problema é seu, não é de Deus. Se você está procurando uma igreja que te conforte mais, se você quer ficar no meio de uma multidão porque ninguém te vê, e a emoção é grande, tem muita música, e tem muito movimento religioso, o problema não é de Deus, o problema é seu. Se a palavra te confronta muito, não vamos lá não, porque lá prega muita palavra, o pastor bate, não, o pastor não bate, Deus não bate, Deus está chamando você para voltar para a verdade. Deus está chamando você para se entregar. Deus está falando para você voltar ao primeiro amor. Deus está falando para você voltar às primeiras obras. Porque você não é Edom. Se você fosse Edom, você já estava rejeitado. Se você fosse edomita, você já estava rejeitado. Mas Deus te escolheu, Deus te amou. Ele falou, olha, todavia eu amei Jacó. Aí ele diz assim no 5, olha, e os vossos olhos o verão e direis, o Senhor será engrandecido desde os termos de Israel. Ou seja, o povo de Deus vai glorificar o nome de Deus, o povo de Deus fará a obra de Deus, o povo de Deus cumprirá a palavra de Deus e engrandecerá o nome de Deus. Digam amém. Pastor, eu quero engrandecer o nome de Deus. E Malaquias, ele chama a atenção dos sacerdotes também, porque os sacerdotes não estavam ensinando a palavra, porque os sacerdotes estavam oferecendo sacrifícios contaminados, imperfeitos no altar, eles estavam permitindo qualquer coisa, o povo fazia o que queria, o sacerdote não pregava a lei, como deveria ser. Por quê, pastor? Porque eles também estavam em corrupção. Sabe quando que a igreja não prega a verdade? Quando o próprio pastor está em corrupção. Ele não tem compromisso com Deus, ele se afasta de Deus. Ele se afasta de Deus, ele inventa um sistema para que a igreja produza recurso. Ele usa uma estratégia legalista. O que é isso, pastor? Ele se afasta da verdade e cria uma regra. E hoje você vê essa prosperidade que é pregada aí, é uma regra de homens, que o povo aceitou. Por quê? Porque conforta, porque massageia o ego. A teologia falsa da prosperidade massageia o ego. A confissão positiva massageia o ego. Irmão, repreende esse mal, que Deus vai tirar esse mal. E não foi o que aconteceu aqui. O povo estava passando um tempo difícil, um tempo ruim, e eles não tiveram paciência e pararam. É quando a pessoa para de contribuir. Mas só que agora, pastor, já não é mais dízimo, agora é oferta. Mas a expressão, o ensinamento espiritual é o mesmo. Paulo pregou sobre isso, e ele falou da contribuição dos macedônios, que eles contribuíram com generosidade, eles contribuíram voluntariamente, segundo o poder, ou seja, segundo a condição. Ninguém dá abaixo da condição, porque não vai agradar a quem? Não adianta você chegar, pastor, mas é os 10%, o 10% é o parâmetro que ficou da lei, você agora faça o melhor. Deus estabeleceu um parâmetro, e você vai fazer o quê? O melhor. Só que esse povo aqui não estava tirando as colheitas, os animais, que na época era o quê, pastor? Na época era frutos da terra. Aquela palavra ali foi pregada no tempo da lei. Realmente, era fruto da terra, era animal. Se a pessoa morasse longe, o que ela fazia? Ela convertia aquelas coisas em dinheiro e levava o dinheiro. Chegava lá, ela adquiria as mesmas coisas e apresentava. Glória a Deus. E hoje, pastor, hoje acabou a lei, mas o espírito dessa lei continua, porque fala de quê? De generosidade. Sabe o que estava acontecendo? As viúvas chegavam no templo naquela época lá, com fome, e o que elas encontravam? Nada, que você não ofertou. Elas não encontravam comida não, irmão, porque não tinha comida. Elas encontravam, sabe o quê? Banana. Banana é isso aqui, ó.
porque não tinha nada. Muitas vezes as pessoas chegam aqui, pastor, eu preciso disso. Se for pela igreja, não tem o quê? Não tem nada. Não tem nada porque tem gente que tem poder para ofertar, mas não oferta. Mas não oferta por quê? Não, porque o senhor não prega o chicote do dízimo, e nem vou pregar, vai ficar esperando. Se a graça de Deus não tocar no seu coração, continue como está. Continue como está, continue vindo dando risada para a igreja, voltando e tal. E está tudo bem, pastor? Está tudo bem, irmã. Está tudo bem. Está tudo bem, pastor. Está ótimo, minha filha, está ótimo. Tem gente passando fome, mas está tudo bem. Tem gente sem roupa, mas está tudo bem. Tem gente precisando de mantimento, mas está tudo bem, irmã. A gente ri, né? Não é, pastor Júnior? Está tudo bem. Está tudo bem, pastor Júnior? Está tudo bem, olha lá, pastor Júnior. Amém? Está tudo bem. As pessoas iam precisando de mantimento, o pobre, o necessitado chegava lá no templo, tinha o quê? Tinha nada. O pastor falava assim, ó, irmão, infelizmente nós não temos nada aqui não. Mas sabe por quê? Sabe o que o sacerdote estava fazendo? Pegando o dinheiro, pegando as ofertas, vendendo e fazendo o quê? Botando o dinheiro no bolso. Porque a oferta que ia para lá, vocês pensam o quê? Que estragava lá? Não. A carne ia para o açougue. O animal era degolado lá, irmão Sérgio, que as partes boas eram tiradas, mas o que sobrava ia para onde? Ia para o açougue e virava o quê? Dinheiro. Vocês acham que eles iam enterrar o resto dos animais? Não, irmão. Aquilo tudo era vendido. Só que eles estavam deixando o templo sem nada. Por isso que Deus falou que eles estavam roubando. Por isso que Deus falou que eles estavam roubando. Vocês veem os pastores hoje andando de carro novo, morando em condomínio, mas eu pergunto, e a generosidade deles? Nenhuma, porque não dão um sacolão. Um bando de ladrões, de assaltantes. É assim que é essa geração de pastores de hoje. Eu não digo todos, mas era o que estava acontecendo no tempo de Malaquias, estava acontecendo no tempo de hoje. Mas quando você vai lá em 2 Coríntios 8, você vê Paulo ensinar qual é o contexto espiritual da oferta hoje. Não é mais por obrigação, presta atenção, olha para cá. Não é mais por obrigação. Quem faz você ofertar hoje, é o Espírito Santo que coloca o que no seu coração? Coloca o quê? Graça. Vai lá em Coríntios que você vai ver que pela graça, os macedônios pobres fizeram o máximo que eles puderam. Os macedônios deram voluntariamente segundo a condição deles e mais ainda, acima da condição. A Macedônia representava a igreja de Filipos, a de Tessalônica e a da Bereia. Regiões pobres, mas que estavam com o coração em quem? O coração estava em Deus. Eles queriam ajudar, eles tinham boa vontade para ajudar, eles tinham amor e dedicação a Cristo, eles queriam ajudar os necessitados. Por quê, pastor? Porque o reino de Deus, irmãos, só pode ser propagado quando nós ajudamos o próximo. Diga glória a Deus. A igreja é para quê? Para construir prédio? Para fazer esses templos vultuosos? Para quê? Se tem gente dentro da igreja que está morrendo de fome. O pastor anda de carro novo, cria cavalo, tem fazenda, tem boi, e o povo está morrendo de quê? De fome. Frio, povo frio. Você recebe? Não, pastor, mas meu orçamento é muito apertado, não dá para tirar nada, mas Deus seja louvado. Você faz assim, Deus seja louvado. Você não pode tirar nada, né? Amém. Sabe por que você não pode tirar? Porque não foi dado graça para você tirar. Então continua como você está, porque eu não vou pregar Malaquias 3:10 para você. Porque nós não estamos no tempo da lei. Mas o espírito da lei é o mesmo espírito da graça.
A voluntariedade que havia na contribuição da lei, a generosidade que havia na contribuição da lei, esse era o propósito. Apesar dos homens de Deus hoje desviar o dinheiro, mas o propósito é para a promoção da justiça social. O dinheiro da igreja era para o trabalho social. Pastor, mas o pastor não pode tirar nada? Não pode, mas ele tem que ser moderado. Ele não pode fazer o que ele quer. Ele não pode pegar o dinheiro da igreja. Não, isso não é meu, é da igreja. É da igreja, mas ele mete a mão, ele faz o que ele quer. É assim ou não é, igreja? Sim ou não? Então entenda a contribuição. Pastor, por que eu tenho que contribuir? Porque tudo que você tem pertence a quem? Pertence a Deus. A sua vida pertence a quem? Os macedônios se deram para Deus e deram o que eles tinham para ajudar o próximo. Diga glória a Deus. O que você tem é confiado por Deus. Então sirva a Deus, não sirva ao dinheiro. Ajudem os necessitados. Pastor, eu vou trazer um sacolão. Traga sim. Eu não vou dar dinheiro não, pastor, vou converter no sacolão. Pode trazer, converte a sua oferta num sacolão. Tome por parâmetro o que Deus deixou na lei. Quanto que vai ser? De acordo com o seu ganho. Isso está escrito lá em 2 Coríntios. É de acordo com o seu ganho, não é o que você quer. O senhor está mudando a palavra? Não estou mudando a palavra, não. Eu tenho pregado. Só que tem hora que a igreja não reage. Por isso que o irmão tomou a iniciativa aqui no culto de sexta-feira. Eu vou falar, o pastor não gosta. Não é que eu não gosto. Eu prego o evangelho. A oferta é do evangelho. Só que a motivação é espiritual. É generosidade, é amor, é voluntariedade. É graça do Senhor e não é por obrigação. Se for por obrigação, você não oferte nada. Você vai ajudar o necessitado para promover o reino de quem? Se todas as igrejas hoje cumprissem a palavra de Deus, essa miséria que está aí no mundo, irmão, já tinha acabado. Vocês sabem por que a miséria não acaba? Porque a miséria está dentro da igreja. A miséria está dentro da igreja, porque a própria igreja está pagando por isso, pagando pela indiferença com Deus, pagando pelo esfriamento com Deus. Muita gente está sofrendo, porque a igreja é inerte, porque a igreja está engessada, anestesiada para a verdade. Amém? Malaquias vai e fala aqui, olha, versículo 7, olha o que ele fala. Ofereceis sobre o meu altar pão o quê? Pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Ou seja, a pessoa chega aqui e dá o que ela quer, sem nenhuma motivação de graça, de amor pela obra de Deus. Quanto tempo você está na igreja? Quanto tempo você tem um relacionamento com o Senhor? Pastor, estou passando por um momento difícil, estou pagando uma dívida, amém. Mas eu sei que o seu coração está triste porque você não está podendo ofertar. Mas tem gente que não se toca. Não se toca por quê? Porque não tem graça. Não se toca porque o Espírito Santo não fala com você. Porque o seu coração é tão duro que o Espírito Santo nem toca no assunto. Não fala isso não, porque ele não vai fazer. A palavra diz que eu tenho que contribuir de acordo com o meu ganho, segundo o poder que eu tenho. Eu tenho poder de fazer mais, eu vou fazer o quê? Vou fazer mais. Quem tem menos faz o quê? Faz menos. Mas cada um contribua de acordo com a sua condição. Pastor, eu recebo, mas eu não posso dar não. Tudo bem. Agora, contribuir é prova de quê, pastor? De amor cristão. Contribuir de modo sacrificial.
mas também voluntário, segundo Deus propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Amém? Agora, Deus ama quem dá com quê? Quem dá com quê? Com alegria. Se não for com alegria, não precisa. Está faltando a alegria, que é fruto do Espírito Santo. Está faltando a graça para te motivar. Então não dê nada. Deixa como está. Deus está falando que estão deixando de fazer o que tem que fazer. O que tem que fazer. Estão fazendo menos quando deveriam estar fazendo o quê? Fazendo mais. Quem chega aqui e dá qualquer coisa, achando que está agradando, tudo bem. Foi isso que Deus colocou no seu coração? Amém. Mas procure conhecer o quê? Procure conhecer a palavra, para depois você não dizer, mas o senhor não pregou isso. Eu estou dizendo a vocês, porque às vezes a pessoa, a gente precisa ajudar, mas não quer ajudar. Eu não estou dizendo para você ser generoso aqui comigo não, hein? Olha o que eu estou falando, hein? Eu não quero generosidade para mim não, porque Deus tem sido generoso comigo. Deus tem sido generoso comigo. Deus tem me suprido, para que eu também tenha responsabilidade de entender que o que Ele está me dando em abundância, eu também vou ter que compartilhar. E todos nós aqui temos que compartilhar aquilo que recebemos de Deus com alguém. Amém? Pastor, eu vou contribuir mais, vamos investir em comida, vamos investir em trabalho social, vamos levar mantimento lá para o Asilo do Carmo, vamos ver quem precisa e vamos trabalhar em cima. Isso que é igreja. Isso que é igreja. Ah, vamos, pastor, vamos reunir para a gente tomar um café? Isso para mim não dá, eu não tenho tempo. Eu posso até ir, mas se for para isso, vai ser a última coisa que eu vou pensar em ir. Amém? Ah, um aniversário do irmão, aí eu vou abençoar. Ah, um está precisando de oração. Amém, vamos sim, prioridade. Ah, pastor, um está precisando de ajuda. Amém, vamos contribuir. Glória a Deus. É assim que tem que ser, igreja. Esse povo esfriou, e tem outras coisas, esfria na adoração, esfria na oração, esfria na frequência da igreja. Hipocritamente fala assim, está tudo bem, pastor, está tudo bem, chega rindo, vai embora rindo, vai pulando, e não está nem aí para o que está acontecendo à sua volta. Amém? Malaquias sentencia mostrando o estado verdadeiro do coração do povo. Malaquias mostra a hipocrisia dos sacerdotes. Malaquias mostra os problemas da sociedade. Para quê? Para que eles se corrijam. E ele aponta o que, pastor? A falta de amor a Deus. Se você não ama a Deus, você também não ama quem? Não ama o próximo. Mas se você ama o próximo, Jesus falou o quê? Vocês estão fazendo por mim. Se vocês fazem pelos meus pequeninos, vocês estão fazendo para mim. Ele falou, é para mim. Sabe por que ele falou para mim? Porque essa obra de suprir, essa obra de abençoar, essa obra de procurar aliviar o sofrimento alheio, é uma obra de quem? É uma obra de Jesus, mas quem está hoje representando Jesus aqui na terra? A igreja. Por isso que a igreja deveria estar fazendo isso. Mas a igreja só cresce o dinheiro do cofre. Não essa aqui, que essa aqui nem cofre tem. Tem algum cofre aqui? Tem não. Aqui não tem cofre. Nem lá em casa tem cofre. Amém? Mas nós poderíamos ajudar mais. As pessoas aqui poderiam ajudar mais. Mas está faltando o quê, pastor? Graça. E eu não tenho como obrigar mais, porque não tem mais obrigação. Se não for pela graça, não vai ser de forma nenhuma.